Depois de alguns dias na Rússia, eu poderia dizer o que é que eu penso dos russos e o que é que os russos pensam do Brasil. Os russos não entenderiam como um presidente da Câmara dos Deputados, da Duma, um corrupto notório, corrupto de certificação internacional, pudesse querer impedir que uma presidenta honesta governasse o Brasil. Isso os russos não entendem. Disso, os russos entendem muito bem. Do que simboliza esse monumental prédio no centro de Moscou, a Lubyanka, a infame polícia secreta que tinha uma prisão subterrânea onde centenas de milhares de ativistas morreram no regime comunista. O presidente Vladimir Putin se formou aqui, trabalhou aqui, nesse prédio imponente amarelo onde ficava a KGB. A estátua do fundador da KGB não existe mais. A democracia, ou a pseudo-democracia, pôs a estátua abaixo. Hoje é apenas o Ministério da Segurança Interna, que cuida de espionagem e terrorismo. Mas a formação do presidente Putin vem de longe. O fundador da Rússia, o czar Ivan o Terrível, matou o filho com um bastão de ferro. O maior poeta russo, Pushkin, neto de africanos, morreu num duelo com um jovem que tentou seduzir sua mulher. A desconhecida, a cortesã arrogante que enfrenta os aristocratas de cima para baixo. E a beleza suave de Henrietta. Esses são alguns dos quadros preferidos dos russos no Museu Tretriakov, Museu de Arte Russa, o principal do país. O senhor Tretriakov colecionava minas de diamantes e esmeraldas na Sibéria e acumulou uma fortuna de 3.000 obras de arte. Pouco antes de morrer, ele resolveu doar a sua coleção e essa casa, que ele transformou no museu, ao povo, porque ele considerava que a pintura e as obras de arte eram um instrumento de educação. Mais tarde, o ditador comunista Joseph Stalin mandou fazer essa escultura em homenagem a um capitalista. Quem fez a Rússia capitalista foi o presidente Boris Yeltsin. Ele privatizou quase tudo e, como bebia demais, os russos dizem que esse túmulo dele, branco, azul e vermelho, as cores da Rússia, na verdade essa cor vermelha é a cor do nariz de um bêbado. Com o capitalismo, renasceu a fé. Os comunistas não conseguiram sufocar a religiosidade, nem conseguiram apagar a ascendência da Igreja Ortodoxa Russa. Hoje, uma legião de jovens, como Victor, quer seguir a carreira religiosa. Victor tem 22 anos e nasceu nos Urais. Com 18 anos, ele decidiu que queria ser sacerdote, por causa da fé que sempre levou na alma. Espero ser um bom sacerdote. Você vai ser casado ou não? É uma opção que os ortodoxos podem ter. Essa é uma questão difícil de resolver agora, mas Deus vai me aconselhar, ele disse. Como receberia um fiel de fé católica romana? Com muito amor, como qualquer ser humano, diz Victor. E o que você acha do presidente Putin? Qualquer poder é o poder dado por Deus, diz Victor. Nós nos cumprimentamos e ele segue em direção ao seminário. Religioso era Leon Tolstói, o maior romancista russo, o autor de Guerra e Paz.
Aqui em Moscou, onde trabalhou, ele se trancava no escritório horas e horas e horas seguidas. Recebia camponeses e homens do povo para dar conselhos. Os filhos estudavam com professores particulares. Uma filha era pintora e a mulher tocava piano. Tolstói morou aqui nessa casa com seus 10 filhos durante o inverno para que pudessem estudar. Aqui ele escreveu o último de seus famosos romances, Ressurreição. Pouco depois ele rompeu com a Igreja Ortodoxa Russa, dizendo que entre mim e Cristo não preciso de intermediários. Na cidade do santo medieval de São Sérgio, é possível começar a estudar a alma russa. Os russos não entendem que o ministro da Superior Corte de Justiça, um ministro notoriamente partidário, notoriamente político, pudesse governar nos autos e fora dos autos, como se fosse um ativista. Isso os russos não entendem. Os russos não entendem que o procurador-geral da Federação Russa, 2 vezes nomeado pelo presidente Vladimir Putin, decidisse sempre contra o presidente Vladimir Putin e acobertasse, blindasse notórios políticos da oposição corruptos. Isso os russos não entendem. Essa aqui é uma democracia à moda russa, e aqui a imprensa e a televisão são controladas pelo governo com mão de ferro. E por isso eles não entendem como o Brasil, um país tão forte, uma economia tão vibrante, uma potência econômica, não tenha conseguido construir uma TV estatal forte, competitiva. Os russos não entendem. Os russos conhecem muito bem uma rede de televisão brasileira, porque suas novelas passam aqui regularmente. A única palavra da língua portuguesa que foi incorporada ao vocabulário russo é a palavra fazenda. Significa sítio, casa de campo, casa de verão. Substitui a dacha, palavra russa. Fazenda se tornou uma palavra russa com a novela Escrava Isaura. Fazenda. Disso os russos entendem. Agora, os russos não entendem como foi possível permitir que uma rede de televisão privada, de manhã até à noite, conspire contra o governo e tente depor a presidenta da República. Os russos não entendem como uma emissora privada de televisão possa governar o Brasil como se fosse a sua fazenda. Os russos não entendem. Desculpe, eu ia me esquecendo. Aqui é a cidade de São Sérgio. Aqui nesse espaço há 13 igrejas e a sede do Patriarcado da Igreja Ortodoxa Russa. É um centro como se fosse, digamos, o Vaticano russo. É uma Ouro Preto russa. É um espetáculo. É um patrimônio da humanidade, segundo a Unesco.